Neste vídeo vamos regressar a mais um exemplo da criação de um componente e vamos começando a perceber que, por exemplo, os componentes podem ser registados globalmente ou localmente. Iremos perceber isso depois ao longo dos vídeos. Mas vamos fazer aqui um exemplo para que vocês também possam experimentar e ir incorporando esta filosofia de criação de componentes, registar componentes e utilizá-los na nossa aplicação. Então nós temos aqui o nosso main.js, exatamente como vocês estão habituados a ver, e temos a nossa app.view aqui com apenas um parágrafo a dizer meu componente principal. Quando nós vamos aqui ao nosso browser, temos aqui meu componente principal, porque este nosso componente app.view é renderizado ou é colocado aqui, ele é importado aqui neste espaço, é renderizado dentro da instância view e dentro do HTML vai ser colocado neste div. Bom, vamos criar aqui um componente e vamos depois registá-lo de forma global, vamos registá-lo aqui de forma global, para que o possamos utilizar aqui dentro do nosso AppView. Então para isso, dentro do Components, eu vou criar um novo componente. E atenção que uma das normas habitualmente utilizadas, não é obrigatoriamente uma regra, é dar nomes aos componentes sempre com letras capitais. Isto é, vamos colocar aqui meu componente, ou até lhe vamos dar um nome mais sugestivo. Eu vou fazer aqui um exemplo que é estado servidor.view. Ora, o estado servidor.view é o fecheiro que constitui então o início da estrutura do meu Custom Component. Ora, o Custom Component tem obrigatoriamente que ter pelo menos o template. E quando nós escrevemos aqui template, vamos escolher HTML e bastará ter o template para nós podermos colocar assim, desta forma, estado do servidor, e vamos colocar aqui, por exemplo, agora ligado, ok? Bom, tendo então este componente aqui, o que vai acontecer então é o seguinte: como podemos observar, ele não vai aparecer aqui na nossa instância, não há qualquer espécie de erro, mas para que ele possa ser utilizado dentro, eu vou colocar aqui o AppView deste lado, aqui o estado servidor, para eu poder utilizar aqui dentro do meu componente AppView, eu posso registá-lo globalmente. Ora, o que é que isso significa? Que eu posso colocar aqui import, vamos criar aqui desta forma, estado servidor from, e agora vamos colocar aqui components barra estado servidor.view. Então eu estou a fazer aqui a importação do meu componente. Mas na prática o que acontece aqui é que eu estou a importar apenas o fecheiro. Então eu vou puxar aqui para agrupar nesta zona. Eu, se quiser usar de forma global este componente, eu terei que criar aqui então o seguinte: view.component, e para criarmos um componente nós necessitamos de dois elementos. Neste caso necessitamos aqui do seu selector, ok? Eu vou colocar aqui estado-servidor e depois o componente em si. Ora, este componente foi importado a partir deste fecheiro, okay, com este nome. Então eu vou colocar aqui estado-servidor. Ora, aqui trata-se de código de JavaScript, vamos colocar aqui um ponto e vírgula e estamos então a importar este elemento aqui para dentro. Reparem, vamos verificar aqui, não há ainda qualquer erro, não há ainda a apresentação do meu componente. Ora, o que é que falta fazer então a partir deste momento? A partir do momento em que nós temos globalmente registado o nosso componente, o que nós podemos fazer aqui no AppView é pura e simplesmente, por exemplo, vamos aqui eliminar tudo isto e vamos acrescentar aqui, e voltando aqui a provocar um erro específico para vos relembrar outra circunstância, é a possibilidade de eu colocar aqui estado-servidor e poder passar a utilizar este elemento desta forma, ok? Isto é, nós temos aqui estado-servidor e, portanto, se eu colocar aqui estado-servidor, eu vou poder utilizar. Porquê é que aparece este erro? Porque não nos podemos esquecer que um template apenas pode conter um root element. Então, nós vamos colocar aqui um div e vamos puxar todo este código para o interior
desta área, ok? Reparem que o erro desapareceu e se agora formos verificar o que é que aconteceu aqui na nossa aplicação, ela estava ainda a ser recompilada, temos aqui o meu componente principal, que é o que resulta da execução aqui deste parágrafo, ou neste caso da apresentação do parágrafo, e depois temos aqui este nosso Custom Component, que foi registado globalmente através desta expressão, sendo importado e depois criando então aqui o View Component. Ele foi registado globalmente, portanto, estando registado globalmente, nós podemos utilizá-lo onde quisermos e por essa circunstância nós temos aqui o estado do servidor é ligado. Bom, o que é que nós poderíamos fazer aqui? Algo muito simples, por exemplo, aqui no script, okay? Relembrando que nós não somos obrigados a ter estas duas secções, a do template é obrigatória. Aqui no script nós podemos ter qualquer coisa como export default. E dentro deste export default, nós poderemos ter aqui, por exemplo, um data, que vai ser igual a uma function, que vai fazer um return de um objeto. E nós podemos colocar aqui estado e colocar ligado. Ok? Vamos aqui guardar isto tudo e vamos verificar aqui. Eu penso que às vezes ele irá gerar aqui um erro, pode acontecer gerar aqui um erro. Nós devemos ter sempre o cuidado de verificar se é necessário ou não fazer um Ctrl+C e fazer novamente o run, o npm run serve, mas de qualquer das formas temos aqui a nossa informação a ser executada. Vamos verificar aqui o seguinte. A partir do momento em que eu tenho aqui estes dados, vamos verificar se aqui é possível já colocar uma string interpolation com o estado. Okay? Reparem que estado aparece aqui já no meu IntelliSense. O que quer dizer que é sempre um bom sinal, significa que à partida o sistema nos está a indicar que podemos utilizar este tipo de inscrição aqui. Okay? Então se eu agora for aqui regressar, okay, ele diz-me aqui estado do servidor ligado. Obviamente que este ligado aqui eu coloquei no sítio errado, portanto o meu componente principal eu não quero que fique aqui esta apresentação, mas podemos fazer o seguinte, vamos retirar tudo isto que aqui está, vamos colocar aqui um H3 e vamos colocar em maiúsculas assim, estado do servidor, ou dos servidores até. Okay? Estado dos servidores, vamos colocar aqui um HR e agora vamos deixar ficar, aqui vamos ter que colocar com letra minúscula para ficar correto. Okay? Temos aqui um separador e temos aqui o estado servidor, etc. Tudo muito bem. Então reparem o seguinte, eu posso inclusive copiar tudo isto que aqui está, remover daqui da minha instância principal e agora ir aqui a estado servidor e colocar então aqui este meu código. Neste caso, obviamente que eu vou ter que colocar aqui o script. Ele já coloca aqui o export default, o que quer dizer que eu já só vou necessitar daquilo que aqui está dentro. Vamos colocar ali, vamos eliminar este código que aqui está. E agora sim eu posso ver aqui a interpolação de strings. Então vamos colocar aqui estado, ok? Vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, eu tenho aqui estado dos servidores e um separador. Depois tenho o pedido para que seja renderizado o meu Custom Component. E o meu Custom Component vai apresentar um parágrafo seguinte, onde vai dizer o estado do servidor é e vai colocar ali o valor daquela variável. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Cá está então apresentado. Temos ali uma chaveta a mais. Ele deu aqui um erro. Vamos verificar então aqui se resolvemos o erro desta forma. Ok, estou aqui a aguardar alguns instantes, vamos refrescar aqui o nosso código, vamos olhar para aqui e vamos ter a oportunidade de ver que não há erro. E temos aqui o estado do servidor ligado. Se eu agora quiser colocar aqui um botão para ligar e desligar, ou neste caso dois botões, é muito fácil. Eu vou colocar aqui um outro div e aqui nós vamos ter então o erro tradicional, que é o seguinte, nós apenas podemos ter um root element, ok? O template root requires exactly one element. Então significa que nós tradicionalmente vamos colocar dentro de um div todo o conteúdo do nosso template, do nosso custom component. Então vamos colocar qualquer coisa deste género. Vamos colocar aqui um div, um button.
vamos copiar aqui, vamos colocar aqui outro button, e o que nós vamos fazer aqui é ligar, e aqui vamos colocar desligar. Vamos associar aqui este botão e o seguinte a dois métodos distintos. Estes métodos ainda não existem, então eu vou colocar, ao clicar, ao fazer o clique, eu vou executar o método ligar. E aqui, ao executar o clique, eu vou executar o método desligar. Agora vem aqui uma pequena novidade que é a seguinte. Eu posso, como já tivemos a ocasião de verificar, colocar aqui methods e a seguir eu vou colocar um objeto dentro do qual eu vou definir várias funções, neste caso duas. Ora, tradicionalmente nós podemos fazer desta forma. Ligar, function, e escrever aqui dentro o código que quisermos. Mas uma vez que nós estamos a utilizar ECMAScript 6, que depois é compilado para ECMAScript 5, nós podemos tirar partido disto e fazer simplesmente assim. Ligar e escrevermos o código desta forma. Então eu posso aqui colocar this.estado e uma vez que este é o ligar, vai ser igual a ligado. Aqui embaixo, vamos separar por vírgulas, eu posso colocar desligar this.estado é igual a desligado. Ok? Então vamos agora testar aqui o nosso componente e ver tudo isto a funcionar se não tivermos erros. Ora, aparece aqui um erro, mas mais uma vez eu volto a referir que por vezes é necessário refrescarmos aqui um bocadinho. Reparem, temos aqui o ligar, está ligado, clicamos em desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, etc. E agora imaginem que nós tínhamos a circunstância de termos vários servidores e cada um deles tinha um estado próprio. Bom, neste caso é tão simples. Porquê? Nós temos aqui o nosso componente que é apresentado aqui, por que não nós colocarmos aqui várias vezes o nosso componente e ele vai agir de forma independente um do outro, ok? Então reparem, eu vou aqui, já está aliás refrescado, se eu clicar aqui ele vai só atuar no elemento que lhe diz respeito, ok? E portanto aqui fica então esta plasticidade muito importante no Vue.js, que é a possibilidade da reutilização de componentes. Isto parece que é chover no molhado, esta expressão significa estar a falar sempre da mesma coisa, mas este é o core dos ensinamentos do Vue.js. E é a partir daqui que nós vamos construindo a nossa aprendizagem, normalmente fazendo pequenos avanços no nosso conhecimento e testando muito código e fazendo muitos exemplos.